Multiversal Flaviano. Porque a ideia que vocês têm sempre foi que estão pessoas comuns, do povão mesmo, e que criaram esses desenhos, né? E os primeiros, olha só, galera, os primeiros desenhos até agora, o peixe, a cruz, essas coisas, foram do século II e III. O que nós vamos mostrar para vocês aqui está no século I, entre o ano 70 e o ano 90, galera. Tá? Então, são os primeiros, e isso não em Roma, isso na própria em Israel. Porque esses símbolos aí que a gente tem mostrado, que vocês têm visto, esses símbolos sempre foram encontrados em Roma. O que nós vamos mostrar hoje para vocês é que esses símbolos os primeiros símbolos foram escritos lá em Israel, em Jericó, ali próximo. E agora vocês vão ficar assim espantados. Quem são? Eu vou perguntar para vocês, galera. Quem vocês acham que foram os primeiros cristãos que fizeram esse desenho do peixe e da cruz? Vocês acham que eram judeus cristãos? Eu acho que era judeu. Vou começar aqui, vou mostrar um vídeo para vocês, quero que vocês me falem. Eu acho que era judeu. Quem fez o peixe primeiro foi judeu. Quem foi o primeiro que desenhou esses símbolos? Não foi judeu, porque Jesus falou: vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Ou seja, os homens eram peixes e os discípulos iam pescar esses peixes. Ou seja, o peixe é símbolo do cristianismo. Os discípulos não eram pescadores? Então deve ter sido o judeu que fez isso, não é possível. Não, isso é coisa de judeu. Não tem como isso ser coisa de romano, não. O Adriano tá dizendo aqui que é Roma sem dúvida. Ele não acredita que foram os judeus. Adriano, rapaz, esse Adriano não tá entendendo nada, não, viu? Esse Adriano. O Kleber também está dizendo que foram os romanos. Como assim, galera? Mas eu estou dizendo para vocês que esses símbolos que nós vamos mostrar para vocês foram escritos não em Roma. Veja que até agora, todos os historiadores trouxeram para vocês símbolos do século II que estavam em Roma. O que nós vamos mostrar aqui é que os primeiros símbolos foram escritos em Israel. Né? E aí vocês estão dizendo que não são os judeus que escreveram, mas eles não eram os primeiros cristãos? Back in the 1st century AD, the Roman Imperial Army occupied Judea. Made up of 30 legions, each with approximately 6,000 men, the army was paid to put down anyone who defied Roman occupation. According to the Christian Gospels, Jesus of Nazareth did just that. Branded as a heretic by the Jewish authorities and prosecuted as an anti-Roman rebel by the Roman governor, he was publicly executed in the year 30 AD, forcing his followers to worship in secret for fear of persecution at the hands of the Roman army. Just outside the ancient city of Jericho, there is evidence that the same Roman army that oppressed Christians may have been secretly worshipping Jesus. Less than 3 kilometers from where the Roman army was garrisoned in the year 70 AD, there is a cave that seems to have been used as a church as early as the 1st century. I've come here with the man who discovered the cave, archaeologist Yuval Peleg. The Roman military was around here, right? הצבא הרומי מגיע בשנת 68 בקיץ, במסגרת הדיכוי של המרד הגדול, הוא מגיע מהצפון, מגיע ליריחו. Right over here, right? Like... 2 קילומטר, 3 קילומטר בערך, ומחכה שם לקראת העלייה לכיוון ירושלים. Peleg believes that the cave contains important archaeological information that may date to the time of the Roman occupation. We go down to take a closer look. You know what? This is a great natural church. It's like the Notre Dame Cathedral of the Dead Sea area. As we explore deeper, it becomes apparent that this cave was once used as a church. Inside the cave's belly,
Yuval Peleg shows me the image of a cross carved into stone. Based on its design, it appears to be one of the earliest. Next to the cross is what may be the image of a fish, one of the first Christian symbols. Is it possible that this was a secret church? וזה כנראה מקום של נר. פה שמו נר. 2, 1, 1. פה כנראה עוד אחד שלא כל כך הצליח. This is like an altar. You've got 2 crosses, a candle over here in the middle. Who were the people worshipping here? The answer may be provided by the symbol found next to the cross, the Roman sun god, Sol Invictus. The sun is a very important symbol in the Roman army, for example, Apollo, Sol Invictus. מסכים? So is it possible that this cave was a secret church for Roman soldiers from the nearby camp? I'm now shown another symbol that may answer that question. A symbol that looks remarkably like a Roman military standard known as the Aquila. A banner topped by an eagle, its wings spread wide in the shape of an upside-down triangle. We have a puzzle. We have a sun, crosses, some kind of symbol. חידה גדולה. To solve this mystery, I traveled to northern Israel. Sim. Então, o que ficou claro ali, galera? Então, a gente tem uma caverna durante a ocupação romana, onde, galera? Lá na Judéia, Israel. Quem eram esses primeiros cristãos que desenharam tudo isso? Soldados romanos dos Flavianos, tá? Porque isso foi descoberto ali. Eles colocam esses arqueólogos, eles vão colocar essas primeiras inscrições durante essa guerra. E aí você tem o símbolo, primeiro ali mostra as cruzes, a primeira cruz, um peixe dos cristãos, e aí depois a bandeira lá, o ar dos romanos, e o sol cortado no meio. Num outro texto desse cara, ele vai dizer que esse sol cortado no meio é Jesus e o pai dele. Mas não é isso, galera, que nós vamos apresentar para vocês, tá, galera? Esses aqui são os arqueólogos que fizeram essa pesquisa, tá? Porque alguém vai dizer, não, mas isso aqui que vocês estão mostrando é fake. Isso não existe. Então eu quero mostrar aqui primeiro para vocês aqui. O teu teclado tá alto aí. Então a gente tem aqui um desses arqueólogos, esse Yuval, ele morreu, tá? O arqueólogo falecido em 2014 em um acidente de escavação entre Romesh e Carnei Choron, na Cisânia Peleg, passou 10 anos escavando em Qumran, o local onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Embora a teoria mais popular seja que Qumran continha uma comunidade de essênios intimamente ligados aos pergaminhos, Peleg, junto com o Dr. Itzhak Magen, argumentou que Qumran era de fato uma fábrica de produção de cerâmica, e o local é apenas coincidentemente associado aos pergaminhos. Então ele está dizendo aqui que não necessariamente os essênios escreveram os pergaminhos, é isso que ele está dizendo. E os pergaminhos foram encontrados lá, mas eles eram, de acordo com Joséfo, eles não tinham nada a ver com esses essênios aí, esperando esse Messias, tá, galera? Depois a gente vai até explicar isso melhor, ó. Suas teorias podem ser encontradas no site The Site of the Dead Sea Scrolls, tá? Aí nós vamos ter aqui os nossos dois amigos aqui, Yotam Tepper, arqueólogo israelense que descobriu o complexo da igreja de Megido, que eu vou trazer isso aqui na próxima live, a mais antiga casa de culto cristã já descoberta sob a moderna prisão de Megido, datado do século III, isso, acredita ser o local de culto cristão mais antigo já descoberto. Inúmeras relíquias romanas foram descobertas ao lado da igreja. Uma igreja romana, construída ali com desenhos, pinturas, por soldados romanos, tá? Então, no século III, de acordo com o pessoal, os cristãos estavam sendo perseguidos, mas os soldados romanos não estavam sendo perseguidos. E aqui nós temos aqui nosso amigo Sica, o qual
foi ele que fez esse documentário, né? Então ele é jornalista israelense. Esse cara aqui, na verdade, ele tenta provar o Jesus histórico. Tá? Esses caras aqui, eles não são da teoria flaviana, tá? Só para avisar o pessoal. Então ele é documentarista, é bacharel, não vou ler tudo aqui. Então esses caras aqui são os arqueólogos. Aí eu pergunto para vocês, quem eram os cristãos que estavam em Jericó e Megido no final do primeiro século e que criaram as imagens? A resposta está aqui em Joséfo, galera. Tá? Joséfo, ó, ele vai dizer aqui, ó, então uma grande multidão impediu a sua aproximação e saíram de Jericó e fugiram para aquelas partes montanhosas que jaziam contra Jerusalém, enquanto a parte que foi deixada para trás foi em grande parte destruída. Eles também acharam a cidade desolada, ou seja, veja que nesse lugar aí onde eles encontraram essa caverna aí cristã, com símbolos cristãos e soldados romanos, eles estavam sob o domínio dos soldados romanos. Os judeus aqui foram expulsos. Tá? Ele vai continuar dizendo aqui, ó, Vespasiano tinha fortificado todos os lugares ao redor de Jerusalém, erigindo o quê, galera? Cidadelas em Jericó. Porque essa caverna não é simplesmente uma caverninha, é tipo um palácio. O que o cara diz, ele parece um palácio, essa caverna. Então não foi construída ali por judeus cristãos ali pobres. Era uma grande caverna romana. E ele colocou guarnições em ambos, em parte dos seus próprios romanos, em parte fora dos seus auxiliares, ou seja, os bárbaros. Tá? E aí ele vai continuar aqui falando aqui, eu já mostrei para vocês isso aqui, que ele vai falar que Jerusalém ficou lá sob o acampamento dos romanos, que tinham destruído, e outra parte aqui, eles foram mandados para Eufrates. Eufrates fica perto de Megido, esse lugar aí que eu vou trazer em outra live. Tá? Então, isso aqui eu já tinha trazido para vocês. Tá? Ou seja, os primeiros cristãos do Império Romano eram flavianos. Aí, galera. Então, vejam, então, que o nosso amigo José, que se tornou membro, bem-vindo. Ou seja, se tornaram cidadãos romanos, galera. Os cristãos não eram judeus. Tá? Eles eram cidadãos romanos e eram soldados. O grande ponto aí nessa descoberta nossa é que eles eram soldados romanos flavianos. E aí, o que vocês me dizem, galera? Fica claro para vocês aí que os flavianos estão por trás da criação do personagem? Veja que os primeiros símbolos, eles não surgem antes de 70, e até agora os primeiros símbolos que a gente tinha era do século II para depois. Agora a gente tem evidências em Israel com os primeiros símbolos ali criados por soldados romanos flavianos. Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, galera. Então, isso aqui é uma outra matéria sobre isso que foi encontrado lá no século I, ó, que é em Jericó. Então, o vídeo, vocês têm o vídeo que eu mostrei para vocês, com inscrições cristãs e inscrições dos soldados romanos, durante a Guerra dos Flavianos. Então, os primeiros cristãos e os primeiros símbolos cristãos, peixe e cruz, foram criados pelos soldados flavianos, não por cristãos judeus ou cristãos do povão lá. Tá? Então, quem criou os símbolos cristãos, peixe e cruz, foram os soldados de Tito. Tá, galera? Tito e Vespasiano. E aqui, nesse site, aqui, depois isso aqui eu vou deixar para vocês, depois que terminar o vídeo, eu vou deixar o link desse site aqui para vocês acessarem, tá? Então, nesse site aqui, ele vai dizer sobre essa descoberta, tá? Então, essa descoberta desse local foi em 2009, só que eles começaram a fazer toda essa descoberta deles lá por dentro em 2012, por aí. Mas é antigo isso, tá? Então, ele vai mostrar isso aqui nesse site, tá? Então, depois eu mostro para vocês. E ele vai falar aqui, ó, foram encontradas aqui 31 cruzes lá dentro, símbolo semelhante ao zodíaco, ao algarismo romanos, e uma flâmula, aí ele vai falar aqui, ó, e uma flâmula da legião romana, indicando que foi usado por quem? Pelo exército romano. Mas e quem era esse exército romano?
os soldados de Tito. Tá? Então, aqui agora, galera, evidências sobre os flavianos cristãos. Ó. Então, eu mostrei para vocês, então, isso aqui foi encontrado lá, veja que é uma cruz bem rústica. Perfeito? Então, essa aqui é a primeira imagem de uma cruz criada por soldados flavianos. Aqui nós temos a imagem do peixe, a tão famosa, né, imagem do peixe que os cristãos dizem que foi criado lá porque eles eram perseguidos, então de acordo, isso é os historiadores trazem para vocês, tá? Então hoje nós da Multiversal Flaviana estamos mudando a história. Nós da Multiversal, presta atenção que eu estou falando aqui para vocês, ó, galera. Nós da Multiversal Flaviana estamos mudando a história. Estamos mostrando para vocês, eu sei que a descoberta não foi nossa aqui, foi dos nossos amigos arqueólogos, mas nós estamos provando que os flavianos criaram. Tá? O arqueólogo lá, nesse vídeo, ele não diz, foram os soldados flavianos. Eles dizem soldados romanos, mas eles colocam isso na guerra judaica. Então, quem eram os soldados lá? Soldados flavianos. Então, os soldados flavianos foram os primeiros que criaram o símbolo do peixinho da cruz. Então, não existia perseguição, galera. Nunca existiu perseguição. Tá? É por isso que o cristianismo se tornou a religião oficial romana. Isso não nasceu lá na Judéia, isso não veio de lá. Não veio dos pobrezinhos lá, né, dos pés sujos. Não, isso nasceu na elite romana, dos flavianos. Tá? Então, continuando aqui, ó, galera. Então, temos aqui a cruz, o peixinho, tão famoso, peixinho feito pelos soldados de Tito, e aqui a prova que eram soldados romanos, porque você tem aqui uma flâmula, né? Que eram as bandeiras, e aqui em cima você tem um triângulo. Esse triângulo aqui ele pode representar uma seta ou pode ser uma águia, né? Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui essa lança? E outro detalhe que é interessante é que veja que tudo tem um formato de cruz, né? Tudo tem o formato de cruz. Tá? Esses são os símbolos que os soldados carregam nas guerras. Ó. Tudo em formato de cruz. Então, por isso que Jesus morre na cruz, como uma simbologia romana, tá? Sempre simbolizando a vitória. Veja aqui, você tem a águia. Novamente, você tem outra aqui, de uma outra estrutura aqui, ó. Sempre, você tem uma mãozinha aqui em cima, mas veja que sempre uma cruz, ó. Né? Nos pés da águia aqui você tem um raio, que é Júpiter, né? E é um formato de uma cruz. E aqui o sol cortado no meio. Então veja que a imagem do sol é sempre o sol, né? Você tem aqui os raios do sol. Por que o sol está cortado no meio? No vídeo, o arqueólogo lá, ele vai dizer que significa que um lado aqui você tem o pai e outro filho. Mas não é isso, galera. Tá? Então, veja, Deus Sol é isso aqui, ó. Então, você tem a figura de Jesus, sempre aparece no meio, mas veja que o halo é isso, ó. O halo e os raios. E é isso aqui. Só por que ele está partido no meio, galera? Tá? A resposta está aqui, ó. Esse aqui é o outro vídeo que eu mostrei para vocês. Então, veja que você tem aqui um desenho de uma cruz. Em cima você tem um círculo e uma nova cruz, tá? E aqui eles dizem, ó, esse aqui é um símbolo até agora não decifrado, esculpido em um altar portátil. O que significa isso aqui, ó? Nossos amigos, sim, os flavianos, ó. Isso aqui, galera, então veja que esse símbolo, eu já mostrei para vocês isso aqui em outra live, significa um T, né? A cruz aqui significa Titus, e aqui cortado o círculo no meio é Flávios, é um F. Então, esse símbolo aqui, ó, vocês estão vendo aqui que foi encontrado lá, se isso aqui foi criado lá no ano 70, o que significa isso daqui, galera? Titus Flávios. Obviamente, aqui que ele depois aqui eles cortaram no meio, né? Eles fizeram um corte aqui no meio. Mas é basicamente isso, ó. É um T e um F. E nós temos o símbolo T e F espalhado por toda Israel. Tá? Jerusalém, desculpe. Isso também já fiz um vídeo mostrando para vocês, né? E onde é encontrado? Olha aqui, galera.
Onde é encontrado esse símbolo aqui? Em Roma, nas catacumbas de quem? Domitila, a sobrinha de Tito Flávio. Ou seja, símbolos que foram criados lá em Israel, tá? É isso que é interessante, são símbolos que foram criados em Israel. Aqui nós temos aqui, ó, um T e um F, significando Titus Flávios, galera. Tá? Titus Flávios, é um T e um F, ó, é a mesma simbologia que se viram naquela pedra. Aqui nós temos aqui a primeira moeda, que você tem aqui um peixe e uma âncora. Âncora também, um dos primeiros símbolos cristãos. Isso aqui estava já antes dos cristãos usarem, isso aqui estava na moeda de quem? De Tito. Tá? É praticamente uma imagem de uma cruz aqui também, se você olhar aqui. Ó. A âncora é uma cruz. E essa imagem aqui é interessante, porque isso aqui é do século III. Ó. Então, a Igreja Católica diz que essa imagem aqui na esquerda é Jesus. Você tem uma pomba, um louro aqui, e o símbolo de Cristo aqui. Ó. Só que olha na imagem de baixo aqui. Ó. Você tem aqui Tito. É muito parecido com a imagem, galera. É muito parecido com a imagem. Tá? Veja que ele está com uma roupa aqui de pontífice. Pontífice romano. Jesus era um pontífice? Ou seja, eles colocaram o pontífice aqui, colocaram a imagem de Tito e disseram que é Jesus aqui, ó. Flaviana. O Novo Testamento Em seu verdadeiro contexto.